Alô, meu Spock! Tudo bem? Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um que está aqui nessa live. Eu tenho certeza que hoje, no nosso tema, que vai ser violência doméstica, a gente vai sanar muitas dúvidas, a gente vai discutir muito sobre, então eu espero que vocês estejam preparados e também que vocês possam curtir muito, porque tudo está sendo feito de coração e queria pedir vocês também, aproveitar a oportunidade, pedir para vocês seguirem a página do projeto no Instagram, que é Ilha das Pocs, e também no YouTube. Eu espero que essa live ela possa abrir muito a cabeça das pessoas, que a gente possa sanar as dúvidas que as pessoas tenham e que a gente possa ajudar a quem realmente precisa muito de ajuda. Eu quero chamar agora a Merilane Camp, que é psicóloga comportamental, pós-graduanda em análise de comportamento aplicada, pesquisas em relacionamento abusivo e violência contra mulheres e transgeracionalidade. Merilane, boa noite. Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que a sua presença vai agregar muito ao nosso projeto e eu tenho certeza que a gente vai conseguir salvar muitas vidas no dia de hoje. Então, mulherada, pessoal, por favor, fiquem muito atentos a tudo que a Merilane vai passar pra gente, que eu tenho certeza que vai ser de muito valor, tá bom? Bom, homenagem para vocês aqui, ó, mês do agosto de Lilás. Estou de Lilás só para homenagear vocês. Elaine, pode se apresentar, eu já apresentei um pouco sobre você, mas aí eu vou deixar você fazer suas considerações iniciais para a gente estar dando seguimento, tá bom? Eu me formei em psicologia em 2021 e dentro da graduação, a minha área de pesquisa, eu vinha pesquisando, né, sobre relacionamento abusivo, violência contra a mulher, violência de gêneros, fiz projetos dentro da faculdade, né, estágios, enfim. Então, eu trabalhei com esse público diretamente. O meu TCC foi voltado, né, para esse campo. Eu fiz o meu TCC. O tema era violência intrafamiliar contra mulheres e os impactos que causa no desenvolvimento infantil e transgeracionalidade. Então, o TCC foi tudo muito interessante, assim. Até a minha ignorância é porque a palavra para mim não é comum. Transgeracionalidade. Me explica o que é isso? Transgeracionalidade, o que é essa palavrinha? É aquilo que é passado de geração para geração. Então, por exemplo, né, voltando para o nosso público que a gente está querendo falar aqui hoje. Um filho vê, por exemplo, o seu pai bater na mãe. Isso vai impactar ele na fase adulta. Então, ele vai passar de geração a geração esse ato. E talvez não vai passar de forma, por exemplo, violência física, mas vai ser uma violência psicológica, outros tipos de violência, entendeu? Então, por exemplo, quando vai educar um filho, eu apanhei e nunca morri, e vai lá, vai passando isso que ele aprendeu na primeira infância. Então, essa é uma coisa que vai aprendendo, tá na contingência de história desse sujeito, e vai passando de geração para geração. Mas quando a gente fala sobre a transgeracionalidade, a gente tem que entender, por exemplo, esse ato, né? Por exemplo, dessa pessoa que por algum momento está de uma forma mais agressiva, tem as relações amorosas, né? Conflituosa. Então, quando você vai entender a história de vida desse sujeito, você fala, então quer dizer que na sua infância você vivenciou seu pai batendo sua mãe, ou era aquela grande briga, ou aquela história de amor, por exemplo, né? Esse modelo de amor que você teve. Então, você vai analisando essas histórias desse sujeito, né?
Ah, legal, legal. Bom aprendizado. Hoje a gente vai discutir sobre violência doméstica e aí a gente vai estar aqui destrinchando mais sobre o assunto, tá bom? Espero que todos consigam entender e participar também. Quais as formas de violência contra a mulher e como identificar o ato da violência, Merilane? Primeiramente, vamos falar de violência. O que a violência em si? Ele é um grande guarda-chuva, né? E ele está acometido de várias coisas. Então, a violência contra a mulher, a violência intrafamiliar, a violência de gênero está dentro desse guarda-chuva. E aí vai ter tipos de violência que vai destrinchando. Alguns são mais sutis, outras nem tanto. Então, quando você vai pesquisar, por exemplo, na ONU, o que a ONU define de violência contra a mulher? A definição da ONU é qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaça de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja ela vida pública ou privada. Quando a gente fala dessa violência doméstica, principalmente para a área da psicologia, tá? Psicologia, sociologia, enfim, mas esse campo não é muito legislativo. A violência doméstica, quando você pensa em violência doméstica, ela pode ser cometida pelo pai, pelo filho, pelo irmão, né? Por essas pessoas que convivem. Aí a gente vai tentar analisar essa violência doméstica. Quem cometeu essa violência? Ah, foi parceiro íntimo? Então a gente costuma até usar a sigla, né? O VDPI, que é violência doméstica cometida por parceiro íntimo. E isso aí já traz outros dados, né? Quando você vai analisar. Então tá, quais são as violências então? Vamos começar pela violência física, que é aquela conduta que vai afetar, agredir a saúde corporal dessa mulher. Então, tapas, chutes, empurrão, arma, pode ser arma branca ou arma de fogo, qualquer tipo de violência física. A violência psicológica, né? Aí vai ser a violência que causa danos emocional nessa mulher. Então, humilhar, ridicularizar, ameaças, chantagem, vigiar, perseguir, por exemplo. Tem muitos casos, né? Quando a gente trabalha com esse público de, por exemplo, sei lá, vigiar, colocar alguém para vigiar, ou controle da vida social dessa pessoa, quer ter acesso a todas as redes, ter acesso a todas as senhas, quer ter controle total da vida dessa mulher, inclusive acesso de senha de banco, mas aí já entra em outro tipo de violência, né? A violência moral, que é os comentários ofensivos e de humilhações públicas, e aí vai xingamento, injúrias, calúnias, difamações, por exemplo, ela é doida, é o típico, chamar a mulher de louca, né? Vadia, esses xingamentos, vadia, prostituta, essas coisas que a gente ouve, e tem também a violência virtual que a gente pode colocar aqui também. Não está dentro, né, da ONU, mas a gente pode colocar também. Por exemplo, a gente está vendo muito caso de divulgação de foto, de vídeo sem permissão, vazamento de fotos íntimas, que esse vazamento, às vezes, foi proposital, entende? Então, utilizar redes sociais, celular, enfim, de várias formas, para humilhar essa mulher, ridicularizar de alguma forma. Então, aqui entra também como crime virtual. A violência patrimonial, que aí eu já vi casos de, assim, de uma mulher, por exemplo, trabalhar fazendo bolo, por exemplo, é fonte de renda. E o cara chegar e quebrar tudo. Entendeu? Assim, é triste porque, por exemplo, é a fonte de renda dela e a pessoa ir lá tacar fogo, perder tudo. E aí entra violência patrimonial, psicológico, né? Então, cada um pouquinho dessas violências que a gente vai cometendo aqui, por exemplo, violência física, tem a violência psicológica junto. Por exemplo, sexual, entende? Eles vão todos um pouco se complementando. Né? Pode ser que tenha só um, mas pode ser que aconteça todos. Né? Então, por isso que a gente fala, às vezes é sutil. Tem mulher que às vezes não reconhece violência física, psicológica, e, por exemplo, eu falo, mas ele é bonzinho, ele nunca me bateu. Tá, mas vamos analisar essa história aí. O cara controla a vida dela inteira, entendeu?
Do patrimonial é rasgar roupa, estragar objetos de trabalho, como eu acabei de citar, estragar celular, quebrar celular, enfim, desmurriar o computador. Isso aí entra como uma violência patrimonial. E, por último, a violência sexual, né? O ato sem consentimento. E, além disso, quando a gente fala de violência sexual, às vezes a gente pensa muito numa penetração, por exemplo. Mas uma violência sexual pode ser também impedir a mulher de tomar anticoncepcionais, forçar um aborto. A violência sexual, ela também pode exigir que essa mulher, por exemplo, vídeos pornográficos, é uma coisa que a mulher não quer, mas o homem força ela a fazer. Sexo forçado com ele, sexo forçado com outras pessoas, sei lá, troca por dinheiro, enfim. Então, a violência sexual, ela também é um grande guarda-chuva, porque quando a gente fala, a gente pensa logo no ato, né? Mas ele pode ser o homem te proibir de tomar medicação, sabe? O homem não usar camisinha, por exemplo. Entende? Igual não é difícil você ver casos assim, do cara ir lá e furar a camisinha para a mulher engravidar. Entendeu? Então, essas são as violências e os danos. Violência sexual e também psicológico, né? Então, é você tirar o direito da mulher, do corpo da mulher, dela decidir. Por exemplo, se ela quer usar camisinha. Eu esqueci de um fator importante. Doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, né? Além de todo risco de gravidez, então, transmitir doenças. Então, entra como também violência sexual. Quais as consequências da violência para quem sofre? Porque quando a gente fala assim, quem sofre, a gente foca na mulher, porque a gente tem nas estatísticas que a mulher é quem mais sofre. Mas a gente também tem as mulheres trans, a gente também tem a comunidade LGBTQIA+. Então, a gente pode englobar todas essas pessoas dentro da violência doméstica. Sim, perfeita a sua colocação. Quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente também tem que incluir esse público, né? E às vezes você vai ver pesquisas, não tem falando desse público. E tem que ter relatos, sim. Por exemplo, mulheres trans, LGBTQIA+, tem que ter. A gente é todo esse público. Vamos lá falar das consequências, né? São várias, né? De todas essas violências que eu te falei agora, ela pode ser de curto a longo prazo. Então, por exemplo, a mulher que sofreu violência física ou qualquer dessas violências que eu citei em cima, ela pode desenvolver uma depressão, ela pode desenvolver ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, ela pode ter síndrome do pânico e várias outras. Além de gravidez indesejada, pode pegar uma doença, pode morrer, sabe? Então, são vários impactos. E quando a gente fala dessa violência, foi o que você falou no início, ela vai impactar toda a estrutura familiar. Vai impactar a mulher, vai impactar a família, vai impactar os filhos. A criança, ela é afetada de tal forma que vai afetar o emocional dessa criança, vai afetar o cognitivo dessa criança, comportamental dessa criança. Então, qual é o primeiro público que começa a perceber essa mudança? Escola. A escola vai ver, por exemplo, uma criança mais agitada. Quando eu falo de transgeracionalidade, já começa aí. Você começa a ver repertório de uma criança mais agressiva. Mesmo que ela goste, por exemplo, do amiguinho. Então, a brincadeira dela é um pouco mais agressiva, é de empurrar, é de bater, sabe? Ou é uma criança extremamente apegada com a professora, que tem medo de tudo, que chora por tudo. Então, é uma criança que você vai vendo aí, você vai analisando, ela não está linear. Não é comparar a criança com outra criança, entende? Mas você vai analisando o comportamento dela ali e você vai vendo que vai destoando. Então, por exemplo, eu já vi caso de uma criança que, não tem aquela criança tipo, ninguém manda em mim. E era assim na escola, ninguém manda em mim. Professor manda em mim, diretor manda em mim. Aí vai para coordenação, leva ocorrência. Vai para coordenação, leva ocorrência.
Enfim, começaram a encaminhar a criança para assistente social e psicólogo. O que foi? Foi analisar violência doméstica. A criança vivia numa situação assim, que o pai batia na mãe praticamente todos os dias. E ele vivenciava, ele via. Então, assim, não era aquela coisa, em quatro paredes lá no quarto. Não, ele via. E ele chegava na escola e ele reproduzia tudo. Tudo. Era falas, era comportamento. Então, se alguma criança, sei lá, passasse um corredor e esbarrasse nele, já era motivo para ele empurrar, bater. Era uma criança assim que a gente fala, é uma criança problemática. Era lá. Mas vamos analisar o que está acontecendo com essa criança. Em lugar de rotular uma criança, por exemplo, na escola. A gente entendeu o que está acontecendo mesmo. Fala, não, vamos ver, o Joãozinho, vem aqui, vamos analisar, vamos ver, encaminhar para os órgãos, dar uma olhada muito especial para essas crianças, que elas vão mostrando sinais. Então, as consequências são várias. Na mulher, quem vive em torno, na sociedade. A violência é uma coisa assim que é de saúde pública. Tem um problema de saúde pública. E é uma coisa que, com a pandemia, já acontecia, mas com a pandemia os dados estão gritantes. Não é só aqui do Espírito Santo, é um problema mundial. No Brasil, a gente percebe que essa violência, ela acaba nos afetando dia após dia. Parece que quanto mais, porque antigamente se achava que era menor a violência, mas eu creio que a violência antes, ela não tinha essa visibilidade que hoje ela pode ter. Hoje qualquer pessoa com o celular na mão, ela pode gravar certas atitudes e tá divulgando isso. Eu acho que assim, agora que a gente consegue dimensionar essa violência, pra gente é muito torpe, né? É muito complicado você visualizar isso de perto. E as imagens que também são mostradas pra gente é uma coisa assim muito chocante, é uma coisa assim muito bizarra você ver tudo que as pessoas têm a condição de fazer num ser humano que às vezes é tão indefeso. Interessante você me falar isso, porque quando eu fiz a minha pesquisa, foi em 2018, né? 2018, 2019, terminando aí meu TCC indo para 2020. Os dados que eu tinha era que, na pesquisa lá da ONU, ONU Brasil, tinha feito uma pesquisa se alguma mulher tinha consciência de alguma violência que ela já sofreu. 40% das mulheres entrevistadas, elas reconheceram um tipo de violência. Só que só 11% registraram. Isso em 2018. Então, tem vários aspectos que vai levar essa mulher a não registrar, por exemplo. Então, hoje em dia, fala assim, mas hoje em dia parece que o caso aumentou. Aumentou, tá tendo mais mulheres que estão tendo mais vozes, estão tendo mais consciência. Então, a tecnologia, né, ao mesmo tempo, ela é ruim, fake news, enfim, ela é muito boa, porque ela ajuda. Então, tem mulheres que conseguem gravar, por exemplo. Então, ela, para provar que está acontecendo na casa dela, ela tem que gravar. Então, teve na mídia, né, esses dias aí de mulheres que gravaram, elevador gravou. Então, se essa mulher não tivesse essa filmagem, entende? Então, a sociedade sempre vai estar para culpabilizar ela. Tipo, mas e se? Mas e se? Mas e se você não tivesse colocado um short curto? Mas e se você não tivesse provocado ele? Ele estava nervoso, tadinho. Aí entra também a questão do machismo. Que quando a gente fala de machismo, a gente pensa que o machismo ele se refere só ao homem. O homem machista. Não. Pessoal, machismo também é de mulher para mulher. Tem mulheres que têm pensamentos machistas em relação a outras e acabam inviabilizando para que essa violência seja divulgada e que a gente consiga até mesmo vir a diminuir essa violência, né? Sim, perfeito. Então, por exemplo, machismo associado a homem. Homem, não. Tem muitas mulheres também. Então, você vai ver essas mulheres, vai ver relato.
Vamos entender essa história aí. Então, né, que viveu num lar tão não legal também, ou, por exemplo, essa competição feminina, né? Então, você vai ver, na balada, a mulher que se arrumou mais está olhando torto para uma mulher que se arrumou menos, por exemplo. Né? Toda essa rivalidade que, às vezes, até a própria mídia vai colocando de corpos ideais, enfim, isso vai fortalecendo essa ideia, né? Vai fortalecendo isso. Então, é cada vez mais as mulheres se unirem. Alecrim dourado, eu fico brincando, o alecrim dourado, né? Por exemplo, o homem tem um relacionamento monogâmico, fechado, tem um acordo ali, né? O cara trai. A mulher descobre. Pra quem que a mulher vai xingar? A mulher vai bater. A outra, exatamente. Porque vou da igreja, porque foi inimigo essa mulher, o inimigo que entrou na minha vida e afastou ele de mim. Violências veladas. É nesse aspecto, entendeu? Então, esse fortalecimento de, o alecrim dourado lá traiu, fez coisa errada, e a mulher vai para cima da outra mulher. Então, é realmente levar informação, empoderar essas mulheres, encher elas de informação, para cada vez mais se unir. Com certeza. E você tocou num ponto muito importante, Merilane, porque eu moro em periferia. Então, a maioria das pessoas que eu convivo, elas fazem parte dessa periferia. E, às vezes, por falta de informação, isso que você acabou de relatar, isso se dissemina assim, de uma forma espetacular e estrondosa. Por quê? A mulher culpabiliza a outra mulher por uma questão que era a responsabilidade dele. Até mesmo porque quem fez o compromisso com ela foi ele. Então, eu acho que o responsável é ele e não a outra que entrou. Ela entrou, talvez ela até sabia, mas mesmo assim quem tem compromisso com você é ele. Então, o culpado vai continuar sendo ele. Então, eu acho muito importante as mulheres, por favor, se unam. Eu acho que a gente vai diminuir a violência, a gente vai conseguir se proteger se unindo. Eu acho que tem que fazer uma união onde a gente possa diminuir o machismo e através dessa união a gente está trazendo essas questões e mudando essas questões, porque senão vai acontecer o seguinte: o cara traiu uma mulher com outra, ela vai lá na outra e cria toda aquela situação. Até então, ali se resolve isso, mas logo após, quem vai me dizer que ele não vai trair outra vez com outra mulher? E aí você vai criar um círculo vicioso aonde a mulher, a esposa, ela sempre vai culpabilizar a amante numa questão, só que pode ser que haja mais de uma amante. Então, ela tem que ir no foco do problema e não criar mais problemas, né? Perfeito. E quando a gente fala aqui de violência de gênero, a gente acaba citando machismo, essas questões que, por exemplo, quando você fala de machismo e a gente fala de situações veladas. Às vezes, por exemplo, quando fala assim, chefe, é uma situação muito simples quando a gente vai citar dessas situações, tá? Então, por exemplo, quando eu te falo um chefe de cozinha, quem te vem na cabeça? Mas muitas vezes, a gente vai pensar no homem. Sim. E uma cozinheira, a dona de casa, a mulher sempre. Só que quem é o chefe do restaurante é lá o homem cozinhando. A gente imagina um homem. Então, são coisas sutis que até então, por exemplo, eu, na minha história de vida, não me era apresentada. Então, pode ser que por muito tempo eu tenha reproduzido falas machistas, falas racistas também, mas a gente tem, por exemplo, né, esse de racismo, por exemplo, fazer as coisas pela coxa, criado mudo, essas coisas que a gente sabe que, né, hoje em dia a gente entende, mas na nossa história de vida a gente ia falando, ia reproduzindo. E por que a gente ia reproduzindo? É um ciclo, a gente não sabe. Então, a gente parar para refletir mesmo. Então, por exemplo, tinha um termo que sai um pouquinho do aspecto, mas ele se linka no final, tá? Por exemplo, falando nisso, tem um termo, por exemplo, que a gente usava até pouco tempo atrás, por exemplo, retardado. É um termo totalmente capacitista,
Porque antes, por exemplo, a deficiência intelectual se chamava assim. Então começou a se usar de forma pejorativa, né? E acabou usando essa palavra. E antes, às vezes, a gente não tem, saía. Então, quando você começa a ter noção, você começar a refletir sobre o porquê, para quê, da onde que vem o significado dessa palavra? E se automonitorar. Então, toda vez que você falar, né, a gente que está aqui buscando conhecimento, estamos conversando, então eu entendo que todo mundo que está aqui nessa live está buscando informação também, está tentando ser pessoas melhores, né? Então, é se automonitorar e prestar atenção nessas palavras que a gente vai usando mesmo. Então, por exemplo, o machismo, essas coisas, a gente ir pensando, né, alguns aspectos, algum uso de palavra, alguns comportamentos. Então, é ficar atento a todos os detalhes. A outra questão que você citou também, a questão da vestimenta da mulher. Às vezes, a mulher, ela tem que seguir um determinado padrão que é imposto para ela, porque simplesmente ela não pode vestir o que ela quer. E isso meio que me incomoda. Às vezes, a menina, ela quer vestir um short mais curto, mas às vezes ela não pode vestir o short mais curto, porque nunca se sabe quem é que ela vai encontrar ali na frente. E esse fato de não saber quem ela vai encontrar, acaba que meio que limita e padroniza o que ela pode vestir. Você pode usar a roupa que você quiser. Entendeu? A roupa que você se sentir bem é a roupa que você deve usar. Só que você tem que ter o cuidado de saber aonde você vai estar segura ou não. Porque, infelizmente, a gente nunca sabe quem é que a gente vai encontrar pela frente. Meninas, mulheres, conversem com suas filhas e expliquem que é natural você se vestir como você quer. Mas aprendam a tomar essa consciência de que certos lugares não são seguros. Não é que a roupa é imprópria, mas às vezes os lugares não são seguros para vocês, entendeu? Perfeito sua colocação, porque a gente, né, a mulher, ela tem que ficar se poldando o tempo todo. Por exemplo, eu vou sair à noite, vou estar sozinha, sei lá, vou ali num bar encontrar com uma amiga. Eu tenho que ficar com medo de usar um short, um cropped, uma coisa, porque eu posso encontrar um homem. Mas quando você vai ver esse relato, não tem a sociedade educando o homem, sabe? Então, quando você vai ver, por exemplo, criação de menino e menina, e sua dedicação, forma de ser, pensar e agir, personalidade, então o quê? É um menino garanhão, que vai pegar todo mundo. Não, essa aqui vai ser recatada do lado, vestindo a roupinha até aos pés, entende? Então, não tem essa educação, né? Então, as mulheres, infelizmente, elas têm que ter mesmo essa questão da segurança, aprender a se proteger, de várias formas. Só que a gente vê também que nesse paralelo parece que os homens não estão sendo educados. Apesar que hoje em dia tem mais informação, tem mais comunicação, mas ainda você vê, né, alguns homens que passam a mão na cabeça, tadinho. Né? Não, ele fez isso, ele assediou, passou a mão na bunda dela, por quê, né? Aquele short curto. Pera lá, entende? Então, por exemplo, acontece no ônibus. Acontece um assédio no ônibus, por exemplo, mas a menina tá com decote. A culpada é a menina? Entende? Então, esses relatos que a gente ouve de culpar a vítima sempre. Então, só que quando a gente vai ver também, por exemplo, alguns casos. Esses dias está na mídia, gente, uma idosa. Aconteceu o caso de estupro, né? Então, idosa, criança, enfim, é por causa da roupa. Puxo um pouco para a questão da violência psicológica, porque hoje em dia a gente tem sofrido muito com essa questão da violência psicológica. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre como se proteger até mesmo, né? Nem sempre a mulher consegue reconhecer, por exemplo, de cara que ela está num relacionamento não saudável, por exemplo, que está vivendo uma violência psicológica, enfim, né? Porque quando você vai pensar, violência, você vai pensar logo na violência física. Mas, por exemplo, o cara faz chantagem, né? Ele te vigia. Já teve situação de, por exemplo, eu ouvi relatos, né? Quando eu trabalhava, quando eu fiz meu estágio, enfim, da mulher falava assim, poxa, trabalhei o dia todo, fui para a faculdade, cheguei em casa, cadê fulano? Não
estava. E ele chega depois transtornado, né? Falando que foi me buscar, só que eu não estava lá, sendo que, entende? Eu estava lá, eu simplesmente peguei o ônibus, cheguei em casa e ele não estava. Ou seja, o cara fez todo um cenário de manipulação, de chantagem. Então, até essa mulher entender que ela está no ciclo de violência psicológica, é difícil às vezes. Quais são as medidas que a gente que podem ser tomadas para criar uma rede de proteção forte e sustentável? Tá. Quando você faz pergunta, eu penso que em dois aspectos. Diminuir os riscos, reduzir os riscos e aumentar os fatores de proteção. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar em programas que vai trabalhar nesses dois aspectos. Reduzir o risco e aumentar esse fator de proteção da mulher. Então, quando a gente fala de, por exemplo, fatores de risco, a gente não vai analisar só o indivíduo. A gente vai analisar o indivíduo, o relacionamento, a comunidade, o social. A gente vai analisar todo o contexto que essa mulher está integrada. Igual foi você falou, eu moro na região periférica, então a gente vai entender essa mulher onde ela está no todo, não é só ela. Não é só a relação, a gente vai entender a comunidade, e enfim, né? A gente diminui esses riscos. Primeiro passo, ser beneficiado de uma educação saudável. Então, lembra quando eu te falei sobre a criança ver toda essa violência? Então, o quanto mais a gente poder cortar essa geração por geração e quebrar esse ciclo para a criança, o crescimento dela, entende? Então, esse é o primeiro aspecto, sabe? Conduzir essa criança para um lar saudável, uma educação saudável, ter uma família que apoie. Então, às vezes, isso é muito difícil. Porque acontece que, às vezes, o primeiro a julgar, colocar, entende? É a família. Mas quando você tem uma família que te apoie, que te acolha, então isso fica mais fácil o processo. Né? Mas a gente sabe que, às vezes, isso é uma realidade paralela. Nem toda família vai acolher, inclusive vai julgar, por exemplo, em caso de violência sexual. Né? Então, não entende, vai julgar mesmo, vai colocar o dedo na cara. Mas, né, sempre vai ter um e se culpando a vítima, né, e não o agressor. Uma família mais tensa, então, por exemplo, a minha mãe, ou enfim, procurar extensões na família, ser pertencente do local, você ter um pertencimento social. Isso é muito importante. Então, quem eu sou nessa sociedade? O que eu faço? Né? Procurar, alguma forma, uma economia, ser algo financeiro, para não ser dependente. Óbvio que a gente sabe que a violência, ela vai acontecer em todos os fatores. Então, raça, pessoas, mulheres que às vezes têm empregos, mulheres que não têm empregos, enfim, vai acontecer. E vulnerabilidade, a capacidade de reconhecer violência. E essa, às vezes, é uma das mais difíceis. Tá? Quando é uma violência física, e geralmente a violência física ela está atrelada também à violência psicológica, às vezes é até mais fácil a mulher, né? Mas quando chega na violência física, às vezes a mulher já passou por todas as etapas. Às vezes é um cara que, sei lá, escondeu um documento dela, queimou um documento dela, proibiu ela de conversar com as amigas, proibiu dela de sair de casa, proibiu de usar roupa curta. E só lá no final. Ou nem acontece. Às vezes nem acontece a agressão física. Então ela fica nesse ciclo, então o mais importante é ela reconhecer. É difícil, não é fácil. Então, de todos os casos que eu vi, assim, quando a mulher começa assim, então, né, eu acho que esse relacionamento não tá legal, tá acontecendo essas coisas aqui, o cara me afastou das minhas amigas, me afastou da minha família, hoje em dia eu não posso, por exemplo, mais ir na casa da minha mãe, não posso conversar com a minha irmã, isso não tá legal, e ela começa a reconhecer. Então, essa é a história de empoderamento, a gente está empoderando essa mulher, empoderando, né, essa mulher, a história dela, o que está acontecendo com ela ali. Agora, pensando em fatores de proteção, tá? O fator de proteção, a gente vai analisar algumas coisas. A gente vai analisar raça, classe, gênero, religião. A religião aqui, ela é um pouco polêmica, né? A gente não pode deixar de falar. Porque tem dois fatores. Tem a religião, que vai ser um fator de proteção, a religião, a fé, e tem uma que não vai ser. Então, por exemplo, a mulher está vivendo ali, está sendo traída, está vivendo violência física, qualquer marido bate, vai para a igreja, conversa com o padre, com o pastor, com o líder religioso ali,
Irmã, pessoa, vamos orar, Deus vai abençoar, é o inimigo. Então, assim, isso causa muito adoecimento para essa mulher. Porque ela vai sempre pensar que ela é errada, que é o inimigo agindo, e não culpa quem é que é culpado, Sim, sabe? O um agressor. pouquinho, né? Sim. Só que também tem outro lado, que às vezes a religião ajuda muito essa mulher. Então, a gente tem que analisar, né? Quando a gente trabalha com pessoas, nada é muito assim, certo, é dados, é números. Tudo vai depender. Então, assim, analisar essa história da religião, ver se essa religião está sendo um fator de proteção ou está sendo um fator de risco para ela. Porque pode ser, os dois. Não exposição de maus tratos infantis, isso eu já falei lá em cima, né? Reconhecimento e identificação da violência e ter uma rede de apoio formal e informal. E atuação no serviço, tá? E o que significa aqui essa rede de apoio informal e formal? A rede de apoio formal somos nós, profissional da saúde, os órgãos competentes, né, de receber essa mulher e acolher ela. Porque, quando eu falo assim, nós, profissionais, saber acolher. Porque tem muitos profissionais, é que eu vou generalizar para que trabalha nesse público, que culpa a vítima. Então não acolhe, então não ouve, ela não é ouvida. Então vai lá na delegacia, aí a pessoa que está lá, enfim, julga, trata mal, culpa, ela se cala. Como que eu vou procurar um órgão que deveria estar me protegendo e não me protege? Né? Então, vou, por exemplo, pode acontecer também de no psicólogo, esse psicólogo não entender, não é a área dele, e por algum momento ali culpar ela, não por saúde. Não tem para onde correr. Então, eu queria fazer uma pesquisa também, eu comecei a fazer, mas eu precisei parar, seria em posto de saúde, né? Se esses profissionais do posto de saúde, eles conseguem reconhecer essas violências. Então, como que é isso? Uma mulher que vai sempre no posto, tá sempre com roxos, hematomas, a mulher tá sempre com infecção urinária, cistite, todas essas coisas, né? Então, assim, o que está acontecendo com essa mulher? Então, quando percebe que está sendo notificado, porque tem que ser notificado. A gente fala em uma rede de apoio, isso é muito importante porque falar sobre violência doméstica é um assunto muito, mas muito delicado. E aí, às vezes, a mulher já está machucada fisicamente, machucada emocionalmente. E aí ela chega lá naquela delegacia, às vezes não tem acolhimento nenhum acolhimento. Às vezes, ela acaba sendo responsabilizada pela própria violência. Entendeu? Então, acho que é realmente importante criar essa rede de apoio justamente para que esses danos possam ser diminuídos. Porque se uma mulher que acabou de sofrer violência, que vai até uma delegacia, que toma coragem, já é difícil, né? De tomar a coragem de ir a uma delegacia, chega lá, ela é culpabilizada por tudo que aconteceu com ela, eu acho que assim, isso já é um crime que já é cometido contra ela novamente. Entendeu? Novamente. Porque o direito que ela teria, que era um acesso a um apoio, ela já é desestimulada ali já no primeiro momento. E justamente foi uma conversa que eu tive com uma moça. Aqui no meu bairro, ela tem um projeto chamado Mulheres Guerreiras da Paz. É um projeto muito bonito, entendeu? E esse projeto, se eu não me engano, já tem uns 16 anos. E elas ajudam muito, muito, muito a mulheres. E simplesmente um dos fatos que a gente comentou sobre foi justamente essa falta dessa rede de apoio para poder acolher a mulher. Porque a mulher fica sem acolhimento nenhum. Sem acolhimento social, sem acolhimento psicológico, sem acolhimento médico, sem acolhimento civil, que é ali na hora de estar ali fazendo a queixa contra o abusador. E aí eu acho que deveria se ter esse cuidado para que as mulheres possam cada vez mais poderem
denunciar esse tipo de violência, né? Ter a coragem de denunciar, né? Porque às vezes acontece e não denuncia, porque tipo assim, poxa, eu vou lá, acabei de sofrer e vou me expor para ser culpada, ser responsabilizada por algo que não é meu. Então, às vezes, até para coleta de dados, então, às vezes, os dados que a gente tem nem é fielmente. Porque o que a gente tem é dos registros, mas e aquelas que não denunciam, sabe? Que sofre calada, que passa por calada, então não tem essa rede de apoio, não se sente pertencente da sociedade, não tem que tentar, vai na igreja, mas na igreja também, entende? Não tem com quem falar, desabafar, e o cara ainda tenta manipular e deixá-la mais trancada em casa possível. Então, fica difícil mesmo, né? Porque às vezes também, Merilane, acontece o seguinte: às vezes o abusador, ele é uma pessoa trabalhadora, idônea, e aí isso já dificulta ainda mais o acesso dessa mulher a essa rede de apoio. Por quê? Porque ali, no primeiro momento, ela já é inviabilizada. Porque, mas e aí? Ele é trabalhador, você vai perder o seu marido, às vezes a pessoa mora de aluguel, e aí? Como é que ela vai se sentir confortável para fazer uma denúncia contra o marido, que foi o causador daquela violência contra ela, e simplesmente ser inviabilizada por conta da questão econômica? Fora que não é difícil você ouvir esses casos. Por exemplo, Lei Maria da Penha ligou lá, né? Enfim. Por exemplo, a família fala: você vai mesmo deixar ele prender ele que sustenta a casa. Ele é pai, é bom pai, trabalha, traz dinheiro para dentro de casa. Quem vai sustentar? Você tem certeza que é isso que você quer? Então, você vai colocar ele na prisão. Você sabe que você é culpada, né? Ele está lá preso, então você vai ser culpado. Então, essa mulher, ela vai retirar a queixa. Porque ela se vê ali numa situação que não tem pra ela ir. Às vezes o cara é o provedor. Às vezes ela não tem uma renda. Igual essa mulher que eu te falei que fazia bolos para vender, né? Então, era a fonte que ela conseguia minimamente ali, uma independência, e a pessoa faz tudo isso. E, enfim, ela estava no relacionamento, porque era de dependência de tudo, né? Então, você vê como que a pessoa fica numa situação, por exemplo, eu vou na delegacia, vou denunciar, vou passar por esse momento que é constrangedor, vou ligar aqui pro 180 e vai prender, sabe? É muito difícil para a mulher também. Então, a gente tem muito mais um papel de acolher essa mulher. O estado, a saúde psicológica dela, como que ela está nesse momento. Então, por exemplo, quando ela está em consultório, em momento algum, aquilo é o momento dela de acolher e tentar criar estratégias para ela sair dessa situação. Por exemplo, a mulher agora ela consegue reconhecer que ela está na violência, né? O cara é agressivo, né? Enfim, o que a gente vai ensinar para essa mulher? Pega suas malas e então vai embora. Não é assim. A gente está falando de segurança dela, de vida. Então, o que a gente ensina, por exemplo? Cria uma malinha com uma calcinha, com um dinheirinho, por exemplo, se você precisar para uma passagem, uma blusa, uma calça e um short. Deixa essa malinha ali, escondidinha ali no seu guarda-roupa. Qualquer coisa, é uma rota de fuga. Então, porque, por exemplo, não, é muito fácil a gente falar, vamos empoderar essa mulher, né? Quando a gente fala em empoderamento, eu lembro muito de uma professora que falava muito sobre isso. Porque é um termo errado, às vezes, que a gente usa, né? Que a gente, vamos empoderar. O que seria? Vamos fazer o cabelo, passar um batom vermelho e vamos sair trabalhar. Não é isso, tá? É também, mas não é só isso. É entender a história, é conseguir reconhecer que você está nesse ciclo de violência e se proteger, né? Então, ensinar ela a estratégia. Essa é uma que eu tô falando, mas ensinar estratégias para finalmente conseguir a liberdade de sair dessa relação. Sim, Insegurança, né? Insegurança, porque tem muita mulher que mesmo com boletim ocorre. Porque às vezes, estava conversando esses dias com uma pessoa e ele estava falando como é difícil, por exemplo, proteger essas mulheres, porque já tem um mandato, 2, 3, e o cara às vezes aparece no trabalho. Até a polícia chegar lá, já fez, já cometeu, já matou, já bateu.
sabe? Então, às vezes, é uma coisa assim de política pública. E aí, nós estamos chegando ao final, infelizmente, né? Tava muito bom o assunto. Só para a gente dar um parâmetro geral, o que eu, Matheus, enquanto homem negro gay, tenho a dizer para vocês, mulheres, por favor, pensem 2 vezes antes de entrar num relacionamento. Avalie quem com quem vocês vão estar se relacionando. Porque às vezes, através daquela conquista, daquilo que está acontecendo ali no início, você já consegue perceber que aquele ali pode ser um futuro abusador, um futuro violentador. Então, analisem bem quem que vocês vão estar colocando na vida de vocês, seja você uma mulher, seja você uma mulher trans, seja você um homossexual, seja você um LGBTQIA+. Analisem bem quem é esse tipo de pessoa, que é importante a gente saber quem que a gente está colocando nas nossas vidas, né? Às vezes, uma mulher, ela tá num relacionamento abusivo, ela sai desse relacionamento abusivo e ela entra em outro relacionamento abusivo. Então, assim, não é difícil a gente falar, mas também gosta, né? Entrou em outro. Gente, tende a reproduzir padrões. Então, foi o que eu falei lá no início da live, é saber identificar, né? Refletir, pensar, analisar. É difícil, né? Porque, às vezes, o homem ali, ele cria toda uma situação de dependência. Então, a mulher, ela fica totalmente dependente emocional. Às vezes, ela tem recurso financeiro, ela tem uma família extensa, mas ela fica tão dependente desse cara que ela acha que ela não vai sobreviver sem ele. Entende? Porque ele é tão bom, maravilhoso, bondoso, olha como que eu te protejo. Que ela não sabe viver sem a pessoa. Fala, as faculdades têm esse apoio. Então, por exemplo, você pode se inscrever lá na FAESA. Na FAESA tem clínica escola. Na UVV, na Multivix, no Salesiano. Então, tem outros projetos, outras ONGs que vai te ajudar. Então, procura esses lugares, né, para esse apoio psicológico. Uma pessoa que, por exemplo, viveu uma violência sexual, por exemplo, aí tem que ter muito cuidado, porque a denúncia, enfim, imediata. Mas, por exemplo, talvez ela tá ali na violência psicológica, né? O cara nunca bateu nela, nunca forçou nada, né? Sempre foi consentido, mas é uma pessoa que manipula. Enfim, a mulher vai perdendo essa personalidade dela, essa identidade dela, né? Então, assim, sim, é importante procurar uma ajuda psicológica, assistente social, procurar. Às vezes a gente sabe que a gente precisa do posto, por exemplo, de saúde, e não tem esse suporte, né? Infelizmente, às vezes o psicólogo não está incluído aí nisso, né? Na saúde mesmo. Então, você vai procurar no posto, não tem. Mas aqui tem esses lugares que você pode procurar, por exemplo, as clínicas e escolas. E tem 2 projetos que eu gosto muito de citar, que é o Alveare, que é projeto para mulheres, e são mulheres que trabalham, elas que criaram, né? Tem vários projetos ali, igual esse aí que você citou. Tem o NAM, que é o da UBP, é atendimento jurídico e psicológico para mulheres em situação de violência. Então, não sei se você conhece, mas o NAM, ele é muito bacana o NAM. Depois você procura no Instagram, dá uma procurada. Então, ele vai dar esse suporte psicológico e também jurídico para essas mulheres. E tem, assim, o CRANS, que é Serviço Psicossocial para Enfrentamento. Tem a divisão especializada, né, que é a delegacia, a divisão especializada no atendimento às mulheres. Tem o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa ao Direito da Mulher. E também tem o projeto Mulheres Guerreiras da Paz, São Pedro. Aqui a gente tem esse trabalho que já é feito há 16 anos, que é o Mulheres Guerreiras da Paz, que é da Giovânia Barcelos. A partir daí, a gente vai estar tentando, né, diminuir a violência que é tão gratuita às vezes, né? Eu te desejo muito sucesso na sua carreira, que você tenha ainda mais frutos maravilhosos da sua vida, do seu trabalho, sua vida possa ser grandemente abençoada por Deus. Tá? Se você quiser se despedir do pessoal, pode ficar à vontade.
Gente, muito obrigada pela participação. Eu estava ansiosa porque falou muito obrigado e obrigado pelo convite. Foi muito bom esse momento de autoconhecimento, né? De conhecimento, de debate, de refletir sobre esse tema que é importante ser discutido sim em todos os lugares, em todos os aspectos, de todas as formas. Com certeza. Então, pessoal, eu agradeço a todos que puderam participar. Agradeço mais uma vez a Merilane. E fiquem ligados na nossa página Ilha das POCs, que a gente vai estar postando lá todo esse material que possa ajudar alguém. Então, ajude a salvar mais uma vida. Por favor, e estejam com a gente compartilhando e também divulgando o nosso trabalho, porque a tendência é crescer e melhorar sempre. Desculpa se eu não consegui alcançar, às vezes, alguma coisa que vocês queriam que eu alcançasse, mas, mesmo assim, a tentativa minha, da Merilane, foi para sanar e ajudar vocês, tá bom? Merilane, beijão, muito obrigado. Você, pessoal, até uma próxima live, se Deus quiser, e fiquem todos com Deus. Tá? Não deixe de seguir a Merilane e não deixe de seguir a Melissa Krebel, no Instagram. E são duas profissionais assim, excelentíssimas. Se vocês precisarem da ajuda profissional delas, elas vão estar aí para poder ajudar vocês. Então, por favor, sigam muito essas mulheres, que elas são mulheres formidáveis, são mulheres maravilhosas, tá bom? Merilane, mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.